Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um podcast da Livraria Top Série. O que realmente define um bom professor, hoje em dia? Será que é só dominar o conteúdo? Aquilo que ele ensina? Pois é. Ou será que tem algo mais aí, né? Mais complexo, mais dinâmico, talvez? É uma pergunta que fica na cabeça de muita gente em educação, com certeza. Hoje a gente vai fazer um mergulho assim bem fundo nas ideias do Philippe Perrenot. Ele é um sociólogo suíço, né, que mexeu bastante com o debate educacional. Ah, mexeu mesmo. Especialmente com aquele livro famoso, Os 10 Novas Competências para Ensinar. Exato. A gente quer entender melhor o que ele está propondo ali e por que essas ideias, geram tanta conversa, né? Tanto apoio quanto crítica. E para essa análise, olha, a gente vai usar o próprio Perrenot, claro, mas também os artigos acadêmicos que ajudam a, destrinchar e contextualizar o pensamento dele. Sim, tem trabalhos ótimos aí, né? Da Stephanie Mendonça, da professora Electra, do Castro e Silva e o pessoal dele, Lima e equipe também. Isso. E para, digamos, esquentar um pouco a conversa, vamos trazer também umas visões mais críticas, como a do Proença Lopes e da Zaremba, que dão uma questionada nesse modelo de competências. A nossa missão aqui, então, é tentar desvendar o que o Perrenaldi queria mesmo dizer com competências. Sacar quais são essas habilidades novas que ele acha essenciais para os professores hoje. E pensar um pouco na validade disso tudo, né? Nas polêmicas que surgem para a educação atual. Isso. Ok, então, vamos lá. Vamos abrir esse pacote. Para começar, o Perrenaldi ele já joga uma luz numa coisa fundamental, né? Competência não é a mesma coisa que conhecimento acumulado. Não é só ter a informação ali guardada. Mobilizar para quê exatamente? Para dar conta de situações que são complexas, muitas vezes inesperadas, que pintam ali na sala de aula. É saber o que fazer quando o plano A, não funciona. E essa mudança de foco, olha, é realmente fascinante. A gente sai um pouco daquela imagem mais antiga, né, do professor como um mero transmissor. Quase um entregador de conteúdo, né? Exato. E passa a ver ele como alguém que, orquestra recursos diferentes em situações bem reais. É uma visão muito mais ativa, né, bem mais complexa do trabalho de ensinar. Só que tem um porém aí. O próprio termo competência, é preciso dizer isso, ele causa uns arrepios em parte dos educadores. Arrepios? Como assim? Muita gente associa direto, sabe, ao mundo dos negócios, a uma lógica mais neoliberal, meio utilitarista, assim. Ah, entendi. Aquele medo de focar só no que é útil para o mercado. Isso, fica aquele receio de que, focando nessas competências mais, digamos, práticas, a formação cultural mais ampla, o humanismo, tudo isso acabe ficando meio de lado, sabe? E como o Perrenot lidava com essa desconfiança? Ele via alguma desconexão na forma como os professores são preparados? Sim, ele aponta uma coisa bem interessante sobre isso. Ele diz que a formação na universidade, ela até pode incentivar a reflexão, claro, mas muitos professores acabam, na verdade, desenvolvendo as competências na raça mesmo. Na prática do dia a dia. Exato, na prática diária, quase por tentativa e erro. E o curioso é que, nesse processo todo, muitas vezes sem nem perceber direito, eles estão meio que redescobrindo sozinhos conceitos da psicologia, da sociologia, da própria pedagogia. Que interessante isso. Pois é, e por isso ele defendia tanto uma formação que conseguisse amarrar melhor a teoria com a prática real, sabe? Do dia a dia mesmo, para essa construção de competências ser mais consciente, mais potente. Entendi. Faz todo sentido. E quando a gente olha para as competências que ele lista, parece que muitas delas giram em torno de como o professor lida ali direto com a aprendizagem do aluno, né? Me dá um exemplo-chave dessa área. Um exemplo bem forte é a competência de organizar e dirigir situações de aprendizagem. A ideia aqui é ir muito, muito além daquela pedagogia por objetivos, sabe? Que às vezes vira só um checklist meio mecânico. Que o professor só vai ticando, né? Isso. Perrenot provoca, ele diz que o professor precisa criar cenários de aprendizagem que sejam mais ricos, mais desafiadores, que estimulem a investigação do aluno. Ele chega a dizer uma coisa forte, que nesses cenários, dominar o conteúdo é a menor das coisas. Olha só,
Nossa, é uma afirmação e tanto. O grande desafio para ele é arquitetar a situação onde o aluno realmente aprende fazendo, pensando e interagindo. Exato. E para conseguir fazer isso bem, para organizar essas situações e, como ele também fala, administrar a progressão das aprendizagens, Que seria acompanhar o desenvolvimento de cada um, né? isso, acompanhar a longo prazo. O professor precisa entender como os alunos pensam, quais são as ideias que eles já têm, os erros mais comuns que eles cometem. E isso não é simples, né? Não mesmo. Isso exige, segundo o Perrenot, uma cultura que vá além da disciplina específica que ele ensina. Exige entender um pouco de história da ciência, de epistemologia, para poder sacar a lógica por trás das dificuldades dos alunos, entende? Entendi. E a avaliação? Como ela entra nessa história toda de organizar situações de aprendizagem? A avaliação muda completamente de papel. Ela deixa de ser só aquela prova lá no final para dar nota e pronto. E vira o quê, então? Ela passa a ser formativa, ou seja, ela serve para coletar informações durante o processo, para ajudar o professor a ajustar o ensino e o aluno a entender onde ele precisa melhorar. Faz sentido. Penault sugere usar situações-problema, que mostram se o aluno sabe mesmo usar o conhecimento na prática. Claro, ele admite que isso é complicado em turmas muito grandes, heterogêneas. Imagino que sim. Mas a ideia central é essa, usar a avaliação para regular a aprendizagem. Isso casa muito bem com o que o Lucchesi fala, né? Sobre a gente usar instrumentos de avaliação que realmente mostrem que o aluno aprendeu de verdade, e não só o que ele decorou para a prova. Faz todo sentido. E tem outra competência nesse foco no aluno que parece central: envolver os alunos em suas aprendizagens. Mas como fazer isso se para muitos deles a escola é vista quase como uma obrigação? Essa é uma questão crucial, né? E o Perrenot é bem realista quanto a isso. Ele sabe que não dá para o professor, criar o desejo de aprender do zero magicamente. Não existe varinha mágica para isso. Não mesmo. Mas a competência estaria em reforçar a decisão do aluno de estar ali e aprender, mesmo que ele esteja ali meio obrigado, né? E em estimular esse desejo, tornando a aula mais significativa para ele. Isso se conecta com outras teorias, imagino. Conecta direto com a teoria da aprendizagem significativa do Alzubel, por exemplo. Aquele conhecimento novo, para grudar, precisa fazer sentido, precisa se conectar com algo que o aluno já sabe, que ele já valoriza. O Libanho também reforça muito essa necessidade de conhecer os interesses dos alunos. E como tornar isso mais concreto na sala de aula? Tipo na prática mesmo. Uma ferramenta que o Perrenot sugere é o tal do contrato didático. Não é só impor as regras de cima para baixo, sabe? Mas tentar negociar com a turma. Negociar? Como assim? Ouvir os alunos, dar alguma margem de escolha para eles, talvez sobre o tema de um trabalho, o prazo, com quem eles querem fazer dupla, para que eles se sintam um pouco mais parte do processo, entende? Dar mais autonomia. Exato. É uma mudança de postura bem grande para professores que foram formados num modelo mais transmissivo, mais tradicional. Mas ele acredita que isso pode fazer uma diferença enorme para evitar aquele tédio, aquela indisciplina, que muitas vezes nascem justamente da falta de sentido que o aluno vê naquilo. Entendi. Mas o Perrenot não para aí, né? Ele não limita a atuação do professor só à sala de aula. Ele fala de competências que vão além das quatro paredes. Sim, totalmente. Ele amplia bem o olhar. Uma competência que ele destaca muito é trabalhar em equipe. Ele argumenta que isso deixou de ser só uma opção legal e virou uma necessidade profissional mesmo. E não é só juntar os professores para tomar um café na sala dos professores, né? Definitivamente não. É construir projetos em comum, discutir casos de alunos que são mais difíceis, dividir angústias e também soluções, claro. E isso envolve interagir com coordenadores, orientadores e até mesmo com as famílias. E tem a questão da resistência a isso também, né? Bem, superar aquele medo, às vezes inconsciente, de perder a autonomia ou de ser meio que engolido pelo grupo. Isso faz parte do desafio dessa competência. E essa ideia do trabalho em equipe, ela ecoa muito o que outros pensadores importantes da educação falam, né? Como o Imbernon, por exemplo. Ele fala muito sobre
Superar o individualismo docente, que ainda é uma marca bem forte da profissão. Verdade, aquele professor isolado na sua sala. Exatamente. Essa colaboração é vista como essencial para o desenvolvimento profissional e para conseguir enfrentar problemas complexos que um professor sozinho, sinceramente, não daria conta. E além da equipe, ele menciona participar da gestão da escola. Isso não acaba sobrecarregando ainda mais o professor? Pode parecer que sim, né? Mas a ideia por trás é que o professor se veja como parte da instituição como um todo, não só da sua sala de aula. Isso significa participar da administração da escola, se interessar pelos projetos mais amplos, pelas decisões coletivas. Mas tem um ponto crítico aí, não tem? Tem, sim, e o Pernoud levanta isso muito bem. A diferença é entre um mandato, que é algo imposto de cima para baixo, e um projeto que é realmente construído pela equipe. Ah, quando a coisa vem pronta. Pois é. Se os professores não sentem que têm voz, que têm autonomia real nesses projetos institucionais, a tendência é o descrédito, sabe? A participação vira só para cumprir tabela. A competência aí estaria em saber navegar essa tensão e conseguir construir coletivamente, mesmo quando o cenário não é o ideal, o perfeito. Entendi. E a relação com as famílias? Essa é sempre uma área delicada, né? Extremamente delicada. Por isso que a competência em informar e envolver os pais é tão estratégica. E não se trata só daquela reunião formal de entrega de notas, que às vezes é tensa. Que geralmente é só para falar dos problemas. Muitas vezes, né? A ideia é saber conduzir conversas individuais, tratar os pais como parceiros de verdade na educação dos filhos, e não como culpados pelos problemas ou como se eles fossem alunos também. É fácil cair nessa armadilha de culpar a família, né? Muito fácil. Perrenot alerta para essa tentação. A habilidade, a competência está em saber ouvir, em explicar a própria metodologia de forma clara que eles entendam, sabe? Negociar expectativas e conseguir a colaboração deles. Uma boa comunicação pode evitar que os pais, às vezes, por falta de entendimento, acabem até sabotando o trabalho da escola sem querer. É construir uma ponte de verdade. Falando em desafios do mundo real, do mundo atual, como Perrenot via a questão da integração das novas tecnologias e as questões éticas, que parecem cada vez mais complexas? Olha, ele abordou isso diretamente. Uma das competências é justamente utilizar as novas tecnologias. E o interessante é que ele não focava só naqueles softwares especificamente educativos, sabe? Mas no uso pedagógico de ferramentas comuns. Tipo o que a gente usa no dia a dia de forma crítica, escolher o que é relevante para a aprendizagem, ter criatividade para integrar aquilo no ensino de um jeito que realmente ajude o aluno a aprender, e não só para enfeitar a aula ou para digitalizar o que já se fazia no papel antes. E essa questão da tecnologia, ela levanta um ponto crucial, né? Que o próprio Perrenot já sinalizava, mas que o Paulo Freire, por exemplo, martelava muito. O risco de aprofundar ainda mais as desigualdades. Ah, sim, o acesso desigual. O acesso, mas não só. Freire via que, historicamente, a tecnologia acabava beneficiando mais quem já tinha mais recursos. E hoje, mesmo que o acesso aos aparelhos tenha aumentado um pouco, a diferença na qualidade desses recursos e, principalmente, na habilidade de usar a tecnologia de forma crítica, criativa, isso continua sendo um abismo enorme. Não basta ter o celular ou o computador, né? É preciso saber o que fazer com ele de forma significativa. Verdade pura. E a ética? Como ele encaixava a ética nesse quadro de competências? Ele trata disso na competência enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. A visão dele é bem interessante. A ética não é só um tema para dar uma aula sobre. É algo que se vive na escola. No dia a dia. Exatamente. No respeito mútuo, na justiça das avaliações, na forma como se lida com os conflitos, com o preconceito. O professor, queira ele ou não, é um modelo ético para os alunos. E o que isso implica na prática? Implica, por exemplo, saber lidar com a violência. Não agindo como um policial, mas buscando construir regras de convivência junto com os alunos, um ambiente seguro. Implica combater ativamente o preconceito, como o bullying, que é tão presente. E essa vivência da ética na escola, isso conecta muito com o pensamento de outros educadores, né? Como o Célestin Freinet, que dizia que só uma escola que funciona democraticamente pode formar cidadãos democratas. Faz sentido. E sobre o bullying que você mencionou,
Tem autoras como a Cleofante, que descrevem muito bem aquela dinâmica perversa do medo, né? Que isola a vítima e acaba silenciando quem vê a agressão. A competência do professor aí conseguir criar um clima de confiança na turma, negociar regras claras de respeito e ter sensibilidade para intervir logo nos primeiros sinais de desrespeito, proteger quem está mais vulnerável e educar o grupo todo. É um equilíbrio delicado, né, entre acolher e também impor limites claros. Com certeza. E para dar conta disso tudo, nossa, é muita coisa. A formação inicial lá da faculdade não basta, certo? De jeito nenhum. Por isso que a última competência que o Perrenot lista é gerar sua própria formação contínua. A formação inicial, ele diz, é só o comecinho da jornada. O professor tem que continuar aprendendo sempre. Exatamente. Ele precisa ser o protagonista do seu próprio desenvolvimento profissional. Isso envolve refletir sobre a própria prática, o que funcionou, o que não funcionou, por quê, buscar leituras, cursos, claro, mas também aprender muito com os colegas. Trocar experiências. Isso, observar aulas de outros professores, pedir para ser observado, participar de projetos na escola. Ele até diz que uma das melhores formas de aprender é ensinando outros professores ou orientando estagiários. Porque aí você tem que organizar as suas ideias, né? Verdade. Ensinar, ensina muito. É um processo constante de autoavaliação e busca. E, de novo, o Imbernão também reforça muito essa ideia da reflexão sobre a prática e da colaboração entre pares como os motores da formação contínua. Ok, então. Acho que temos um quadro bem completo das competências segundo o Perrenot. Mas é aqui que a coisa esquenta de verdade, né? Porque nem todo mundo, digamos, compra essa ideia de competências como sendo a grande solução para a educação. Existe uma crítica bem forte a essa abordagem. Exatamente, e é uma crítica super importante, que vem especialmente da sociologia da educação. Autores como Proença Lopes e Zaremba, por exemplo, eles argumentam que esse discurso da crise na educação, sabe, que pede uma urgência para adotar o modelo de competências, ele não é neutro. Não é neutro como? Qual seria a intenção por trás? Eles conectam isso muito à reestruturação produtiva do capitalismo. À necessidade que o mercado tem de formar trabalhadores mais flexíveis, adaptáveis, com a tal da empregabilidade. A crítica é que a escola estaria sendo, de certa forma, pressionada a servir a essa lógica do mercado de trabalho. Entendi. Uma visão mais funcionalista da educação, né? Exato. E qual seria a alternativa a essa visão? Bom, esses críticos geralmente contrapõem essa visão à perspectiva do Paulo Freire, né? Que diferenciava a educação bancária, aquela que só deposita informações na cabeça do aluno, da educação problematizadora, que busca a consciência crítica, a liberdade. A educação como prática da liberdade. Isso. Eles também resgatam a ideia de um reencantamento da educação que foi proposta pelo Hugo Asman. Ele defendia uma formação que fosse além do utilitarismo, que valorizasse o saber pelo saber, a sensibilidade, a ética, a dimensão humana como um todo. E o receio principal dessa crítica focada nas competências, qual é? O receio maior é a instrumentalização do conhecimento. Autores como Dias, Lopes e Ramos, eles alertam, se a gente focar demais em competências que são só observáveis, mensuráveis, ligadas diretamente a resolver problemas práticos do dia a dia ou do trabalho, a gente corre o risco de quê? De ter uma visão muito pobre do que é educar. Corre-se o risco de querer padronizar os alunos para atender demandas específicas do mercado e, no processo, acabar negligenciando a formação integral, o pensamento crítico, a capacidade de questionar o mundo, os direitos humanos. Faz sentido. A pergunta incômoda que eles fazem é: competências, ok, mas para quê? E a serviço de quem, prioritariamente? É uma pergunta forte. Muito forte. Mas é justo colocar o Perrenot totalmente nesse pacote mercadológico? Ele, como sociólogo que era, não tinha uma visão um pouco mais complexa disso tudo? Sim, sim. Essa é uma nuance importante. O próprio Perrenot, pelo que se lê, ele não se via como um guru com todas as respostas prontas, sabe? Ele reconhecia as tensões que existem na profissão docente, a divisão entre professores que são mais progressistas e outros mais conservadores. Ele sabia que um modelo único seria complicado. Exatamente.
Ele via suas 10 competências mais como um ponto de partida para o debate, uma ferramenta para ajudar os professores a pensarem sobre a própria prática, sobre seu desenvolvimento. Ele até brinca em algum texto sugerindo uma 11ª competência. Ah, é? Qual seria? A capacidade dos professores de se organizarem coletivamente para definir os rumos da própria profissão. Ou seja, ele também apontava para a ação coletiva, não só individual. Interessante isso. E a prática real dos professores, o que ela mostra sobre essa tensão entre competência e formação mais ampla? Olha, tem um estudo bem interessante de Castro e Silva com professores universitários que revelou justamente essa complexidade. Eles viram que, embora esses professores usassem na prática vários elementos da abordagem por competências, Como o planejamento flexível, a avaliação formativa. isso, foco em problemas, a intenção deles ia além. Eles diziam claramente que não queriam apenas formar técnicos competentes para o mercado. Eles queriam formar profissionais que fossem também críticos, éticos, conscientes. Ou seja, eles se viam como educadores num sentido mais amplo, né? Não só como treinadores de habilidades específicas. Exatamente essa ideia. Então, tentando amarrar tudo isso que a gente conversou. De um lado, a gente tem essa proposta do Perrenot, que busca um profissional mais preparado para lidar com a complexidade do mundo atual, né? Que sabe mobilizar conhecimentos para agir, para adaptar o ensino, focando na aprendizagem real de cada aluno. É uma tentativa de profissionalizar mais a docência. Uma visão bem exigente, mas interessante. Sim. E do outro lado, a gente tem um alerta vermelho importante. O risco dessa busca por competências ser, digamos, engolida pela lógica do mercado, reduzindo a educação a um mero treinamento para conseguir emprego e esquecendo a formação humana, crítica, cidadã. O nó da questão, me parece, está no propósito. No porquê por trás do desenvolvimento dessas competências. Saber agir de forma eficaz em situações complexas, que é a tal mobilização que o Perrenot descreve tão bem, e isso é fundamental para qualquer profissional, claro. Mas a pergunta é, essa ação eficaz deve servir para quê, né? Exato. É para adaptar os alunos passivamente ao mundo como ele está, ou é para que eles possam atuar nesse mundo de forma mais crítica, talvez até transformadora? É uma diferença crucial. É. E aquele estudo de Castro e Silva que a gente mencionou, ele sugere que muitos educadores, na prática, buscam sim esse equilíbrio. Eles querem formar pessoas competentes, claro, capazes de resolver problemas, de atuar profissionalmente, mas também conscientes, críticas, éticas. E isso se aproxima muito da visão do Freire, né? De uma educação que seja libertadora, que nos ajude a ler o mundo para poder transformá-lo e não só para a gente se adaptar a ele. Fica então, talvez, a provocação final para quem está nos escutando. Como é que a gente pode, né, como sociedade, como sistemas de ensino, e talvez cada um na sua prática, como a gente pode cultivar professores que dominem essas competências de ação, de adaptação, que o Perrenot descreveu tão bem? Mas sem perder de vista o outro lado. Exato. Sem perder o compromisso com uma educação que emancipa, que forma cidadãos completos, críticos, capazes de questionar, de ir além só das demandas imediatas do mercado. Como é que a gente garante que essa busca, que é necessária, por competência, não nos faça esquecer da busca talvez ainda mais essencial por sentido na educação? Fica aí para pensar.